Existe uma energia invisível que nos envolve, uma espécie de campo sutil que se estende além da matéria. Você a carrega agora mesmo, mesmo que não perceba. Esse campo contém informações sobre você, seus pensamentos mais íntimos, suas emoções, sua vibração no momento presente. As tradições antigas chamavam isso de aura. Hoje, a ciência começa a medir e a reconhecer como campos eletromagnéticos que o corpo humano naturalmente emite. E não, você não precisa ser um monge em uma caverna do Himalaia para começar a percebê-los, mas sim, precisa de dedicação para despertar aquilo que a modernidade colocou para dormir. Pense nos antigos navegadores polinésios que cruzavam oceanos sem bússola, ou nos caçadores das florestas que previam mudanças no clima, observando o silêncio dos pássaros. Isso era percepção afinada, pura conexão com o campo invisível da natureza. A pergunta que ecoa é: nós evoluímos ou apenas substituímos essa sensibilidade por conveniência tecnológica? A resposta está à vista. Perdemos muito da nossa capacidade de sentir o mundo sutil, trocando-a por telas brilhantes e estímulos artificiais que, ao invés de expandir, entorpecem nossos. Um dos maiores impactos está na glândula pineal, um pequeno órgão do tamanho de um grão de arroz, localizado no centro do cérebro. Muitos a conhecem apenas como reguladora do sono, produtora de melatonina. Mas será que é só isso? Curiosamente, a pineal possui células semelhantes às da retina. Mas por que um órgão escondido tão profundamente no cérebro precisaria detectar luz? Talvez porque ela veja o que os olhos não veem. Talvez porque sua função vá além do que a ciência tradicional ousa afirmar. Agora é normal que surja a dúvida. Se esses campos realmente existem, por que a maioria das pessoas não consegue vê-los? A resposta pode incomodar. Todos temos essa capacidade adormecida. E muito disso está ligado à calcificação da glândula pineal, um efeito colateral da poluição eletromagnética, da exposição ao flúor e da vida excessivamente artificial. Além disso, crescemos em um sistema educacional que idolatra os 5 sentidos físicos e trata a intuição, a imaginação e a percepção energética como fantasia. Isso cria um bloqueio coletivo, um tipo de cegueira para tudo que é sutil. Mesmo assim, a ciência já não consegue mais ignorar. Exames como EEGs medem sinais elétricos do cérebro e o campo eletromagnético do coração pode ser detectado a metros de distância, com os equipamentos certos. Até nossos músculos emitem ondas quando se contraem. Isso tudo cria o que pesquisadores chamam de biofield, um campo energético que vai além da pele. E você pode aprender a percebê-lo. Nosso corpo irradia biopartículas de luz chamadas biofótons de forma contínua. Elas estão ligadas ao metabolismo energético e se manifestam com padrões ordenados, não aleatórios. Um estudo publicado em 2005 no Journal of Biomedical Optics mostrou que práticas como a meditação alteram significativamente essa emissão luminosa. Em outras palavras, o seu estado interior molda o seu campo de energia. O Dr. Konstantin Korotkov desenvolveu uma técnica fascinante chamada descarga de gás, ou GDV, que utiliza correntes elétricas aplicadas aos dedos para capturar imagens dessas emissões. As imagens revelam padrões que refletem diretamente o estado energético da pessoa. Mais de 1000 artigos científicos já exploraram esse método e muitos pesquisadores hoje reconhecem o que os antigos já sabiam. Somos mais do que carne e osso. Emitimos campos de energia que falam sobre nossa alma. Agora, talvez você se pergunte, é possível perceber isso sem nenhum aparelho? Simulação. É preciso recalibrar sua percepção para além dos olhos físicos. É a sensibilidade interna, a visão sutil, aquela que nasce do silêncio, da prática, da presença. A glândula pineal, também conhecida como o terceiro olho, pode ser reativada. E quando isso acontece, você começa a ver o invisível. Se isso toca algo dentro de você, considere se inscrever no canal. Aqui,
Falamos sobre essas dimensões ocultas da percepção humana, onde ciência, espiritualidade e sabedoria ancestral se encontram. Culturas ao redor do mundo sempre souberam. Os chineses antigos desenvolveram a medicina baseada no fluxo do Qi pelos meridianos. A Ayurveda falou sobre o prana. Povos indígenas criaram rituais para se conectar com os campos invisíveis da natureza. Palavras diferentes, sim, mas todas apontando para a mesma verdade essencial. Há uma energia em você que molda a realidade à sua volta. Despertar para isso não é um dom de pouco, é um chamado. E ele está chegando até você agora. Existe um padrão curioso que se repete ao redor do mundo. Diversas culturas, mesmo separadas por oceanos e milênios, relatam a existência de campos de energia que se estendem além do corpo físico. E aqui está o detalhe que realmente chama a atenção. Apesar de nunca terem se encontrado, essas tradições descrevem os mesmos fenômenos com uma semelhança impressionante. Como isso seria possível? Será que todas estavam apenas criando histórias parecidas por acaso? Ou será que, de fato, estavam percebendo algo real, presente e universal? Quando culturas que nunca se comunicaram chegam às mesmas conclusões, precisamos parar e considerar. Talvez o que chamamos de misticismo seja, na verdade, um nível de percepção que ainda não compreendemos por completo. Em praticamente todas essas tradições, há um sistema de cores associado aos campos energéticos, e elas não foram escolhidas ao acaso. O vermelho representa energia bruta, impulso vital. O laranja se associa à criatividade e à autoconfiança. O amarelo aparece ligado à clareza mental e ao entusiasmo. O verde simboliza equilíbrio e cura. O azul revela comunicação e serenidade. O índigo e o violeta apontam para a intuição e o despertar espiritual. E a cor branca? Essa parece marcar presença quando há uma conexão com o sutil, com dimensões mais elevadas de consciência. O mais fascinante? Esses significados se repetem em tradições espirituais distantes, tanto no espaço quanto no tempo. Isso nos leva a refletir. Será mesmo tudo imaginação? Ou estamos lidando com algo que vai além da linguagem e da cultura? A cientista Dra. Valerie Hunt resolveu investigar isso com ferramentas da fisiologia. Ela utilizou um eletromiógrafo para medir variações elétricas na pele em regiões ligadas aos chakras e fez algo notável. Comparou essas medições com relatos de pessoas capazes de ver campos de energia. O resultado? Oscilações de alta frequência, entre 100 e 600 Hz, que batiam com precisão com aquilo que os videntes espirituais descreviam. A correlação entre o relato humano e os dados dos instrumentos sugere que a percepção de energia talvez seja mais objetiva do que pensamos. E existe outro ponto curioso. Muitas crianças relatam experiências energéticas com naturalidade. Sentem, veem, percebem algo ao redor das pessoas. Mas com o tempo, aprendem a silenciar isso não porque deixa de acontecer, mas porque são ensinadas a não falar sobre. A sociedade nos molda para confiar apenas nos 5 sentidos físicos e descartar o resto como ilusão ou fantasia. Curioso como aceitamos sem dificuldade que um cão ouve sons que nós não escutamos, ou que as abelhas veem a luz ultravioleta, mas quando um ser humano relata perceber frequências sutis, logo nos apressamos a duvidar. Por quê? O espectro da realidade é vasto. Talvez o que chamamos de percepção energética seja apenas uma sensibilidade mais afinada a esse mesmo espectro. Não é algo sobrenatural, é apenas uma ampliação do natural. Alguns podem dizer, mas você está misturando medições físicas com experiências subjetivas, como ver auras. Ok, é um ponto válido. Mas pense comigo, o que é a percepção, senão um tipo de tradução entre o mundo externo e o interno? O que hoje chamamos de intuição ou campo energético pode ser apenas uma forma mais refinada de captar o que já está aqui, ainda que invisível para a maioria. Toda a experiência acontece dentro da consciência.
Você não vê a luz de forma direta. O que acontece, na verdade, é que seu cérebro interpreta os fótons que atingem sua retina e traduz isso em imagem. Da mesma forma, você não escuta o som em si, mas sim as variações na pressão do ar que seu cérebro transforma naquilo que você reconhece como som. Então surge uma pergunta interessante. Se o cérebro é capaz de construir uma experiência visual a partir de estímulos físicos, como luz ou som, por que ele não poderia fazer o mesmo com outros tipos de sinais, como variações nos campos eletromagnéticos? É justamente isso que pode explicar por que, em tantos relatos, a percepção energética acontece por meio de imagens mentais, visões sutis ou até sensações vívidas que não envolvem os olhos físicos. Se isso já aconteceu com você, se alguma vez você percebeu forma, cores ou vibrações sem saber exatamente de onde vieram, compartilhe nos comentários. A sua experiência pode ser parecida com a de milhares de outras pessoas sensíveis à energia. Hoje, a ciência moderna começa lentamente a confirmar o que antigas tradições espirituais já sabiam há milênios, que o ser humano emite, recebe e interage com campos energéticos sutis. Algumas pessoas conseguem perceber esses campos diretamente. Outras despertam essa sensibilidade com prática e dedicação. Não se trata de magia ou superpoderes. Trata-se de afinar a percepção, despertar habilidades adormecidas, especialmente aquelas ligadas à glândula pineal. A pineal tem uma história evolutiva fascinante. Em certos répteis, por exemplo, existe uma estrutura chamada de olho parietal, que se desenvolve a partir do mesmo tecido embrionário da pineal. Esse terceiro olho tem lente, córnea, retina e se conecta diretamente ao cérebro. Nos seres humanos, embora esse olho físico não se desenvolva, a glândula pineal ainda possui propriedades fotossensíveis, como se tivesse guardado, através da evolução, a capacidade de captar luz e talvez até mais do que isso. Será que a pineal é capaz de perceber formas de energia que os olhos não veem? Estudos recentes sobre biofótons, partículas de luz emitidas pelas células vivas, trazem dados intrigantes. Descobriu-se que, durante a meditação, a emissão de biofótons diminui, mas sua coerência aumenta. Em outras palavras, o corpo emite menos ruído energético e passa a vibrar de forma mais harmônica. Algumas tradições antigas diziam que doenças surgem quando há desequilíbrio energético. Curiosamente, os estudos apontam que estados caóticos nos biofótons estão associados à doença, enquanto padrões coerentes estão ligados à cura. Por mais que muitos céticos insistam em dizer que tudo isso se resume a efeito placebo, imaginação ou sugestão, há uma quantidade crescente de dados objetivos que apontam na direção contrária. Sim, é verdade que a mente humana tem uma tendência natural a encontrar padrões, até mesmo onde não existem. E o viés de confirmação pode fazer com que a gente note só aquilo que confirma o que já acreditamos. Mas negar toda e qualquer experiência energética como sendo falsa exige ignorar um volume considerável de evidências. Existem relatos consistentes em diferentes culturas de pessoas que nunca se encontraram, descrevendo sensações semelhantes sobre campos de energia. Existem também práticas como a meditação, o Qigong, o Reiki e até a acupuntura, que mostram efeitos mensuráveis no corpo e na mente. Em muitos hospitais e clínicas, terapias energéticas já são utilizadas como complementos ao tratamento convencional. A magnetoterapia, por exemplo, é amplamente usada para acelerar a cicatrização óssea. A estimulação magnética transcraniana tem se mostrado eficaz contra a depressão. E mesmo a acupuntura, que até pouco tempo era vista com ceticismo, hoje tem respaldo de inúmeros estudos que demonstram seus efeitos para além do placebo. Se tudo isso fosse apenas coisa da mente, por que essas práticas continuariam sendo aplicadas por instituições médicas sérias
ao redor do mundo. Uma hipótese fascinante sugere que algumas pessoas possuem, naturalmente, maior sensibilidade eletromagnética. Seria como o ouvido absoluto de um músico ou a visão apurada de um artista. Elas teriam uma percepção mais fina dos campos energéticos, algo que poderia estar ligado à estrutura específica de certos neurônios ou a uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Estamos apenas começando a entender o alcance dessa sensibilidade. Mas uma coisa é certa: quanto mais praticamos a atenção, a presença e a escuta interna, mais despertamos essa inteligência silenciosa que nos conecta a algo muito maior do que nós mesmos. Em certos estados alterados de percepção, algo curioso acontece. O cérebro não apenas interpreta estímulos visuais, ele parece participar de um tipo de escuta mais sutil, como se conseguisse captar variações eletromagnéticas que a maioria ignora. Isso vai além do simples processamento visual. É como se a mente, em silêncio, atravessasse a superfície da matéria e tocasse as tramas invisíveis que sustentam a realidade. Pesquisadores no campo da física quântica já demonstraram, com o famoso efeito do observador, que o simples ato de observar altera o comportamento de partículas. A consciência interfere no estado quântico daquilo que está sendo observado. Agora imagine, e se a percepção energética for justamente essa ponte, um tipo de observação não local que transcende os limites do cérebro físico e acessa diretamente os campos energéticos que permeiam o mundo? Dentro dessa perspectiva, há quem afirme que certos estados de meditação profunda possibilitam algo semelhante ao emaranhamento quântico, como se o observador e o que é observado se entrelaçassem em um só campo vibracional. O que antes parecia apenas intuição, agora poderia ser interpretado como sintonia com frequências mais sutis da existência. Mas por que a maioria de nós não sente isso no dia a dia? A resposta pode estar na forma como vivemos. O mundo moderno nos treina para ignorar tudo o que não é barulhento, rápido ou visualmente chamativo. A constante sobrecarga sensorial, luzes artificiais, ruído digital, estímulos incessantes, nos dessensibiliza para aquilo que é leve, calmo, silencioso. Além disso, a exposição contínua a toxinas ambientais pode prejudicar o funcionamento da glândula pineal, que muitos consideram um portal para essas percepções sutis. Resgatar essa habilidade não exige nada mirabolante. Começa com algo simples, mas poderoso. Reconhecer que é possível. Depois, é preciso aprender a valorizar o que antes era descartado como devaneio, aquelas pequenas impressões que vêm e vão, quase como sussurros da realidade invisível. Com o tempo e com prática constante, esses sussurros ganham força e clareza. Eles se tornam padrões perceptíveis, oferecendo informações que escapam aos 5 sentidos comuns. Pessoas que desenvolvem essa percepção muitas vezes relatam que sua forma de enxergar a vida muda completamente. Mas não porque descobriram algo novo, e sim porque removeram os filtros que antes bloqueavam a visão do que sempre esteve ali. É como limpar uma lente embaçada. A intuição se aguça, as decisões se tornam mais conscientes, os relacionamentos mais profundos e a comunicação mais autêntica. Curiosamente, esses ganhos colaterais, como empatia expandida, regulação emocional e autoconsciência, costumam ser ainda mais valiosos do que a habilidade de perceber os campos energéticos em si. Às vezes, fico me perguntando, será que os nossos aparelhos tecnológicos são, na verdade, versões artificiais de capacidades que perdemos? Criamos sensores para medir campos invisíveis, talvez porque esquecemos como senti-los diretamente. Desenvolvemos formas de comunicação digital porque deixamos de ouvir as conexões silenciosas entre as mentes. Nossos ancestrais, que olhavam para o céu e sentiam o tempo mudar,
talvez estivessem apenas usando sentidos que deixamos adormecer. Por isso, ambientes naturais longe de poluição eletromagnética, cercados de silêncio e ciclos naturais se tornam verdadeiros templos para despertar essa sensibilidade. O nascer e o pôr do sol, com sua luz suave e transitória, criam contrastes ideais para tornar visíveis os campos que antes pareciam invisíveis. A luz solar de espectro completo, por exemplo, ajuda a reativar funções importantes da glândula pineal, preparando o corpo e a mente para receber impressões energéticas com mais clareza. Algo particularmente fascinante é a consistência com que essas percepções surgem. Pessoas de culturas diferentes, sem contato entre si, relatam padrões semelhantes quando entram em estados profundos de meditação ou emoção intensa. É como se houvesse uma linguagem energética universal, impressões que transcendem fronteiras culturais, revelando que aquilo que é sutil também é, paradoxalmente, profundamente objetivo. Desenvolver essa percepção, porém, requer algo raro nos dias de hoje: paciência. Ao contrário das habilidades físicas que nos dão feedback imediato, essa sensibilidade desperta aos poucos, às vezes tão lentamente, que o praticante só percebe a mudança quando algo que antes era invisível, de repente, se revela. Muitos desistem antes disso, mas os que perseveram relatam momentos de clareza tão intensos que nunca mais voltam a ser os mesmos. Agora pare e imagine. Como seria sua vida se você pudesse perceber os estados emocionais das pessoas ao seu redor sem que elas dissessem uma palavra? Como isso mudaria suas relações? E se você pudesse ver o impacto energético das suas palavras antes mesmo de dizê-las, que decisões você tomaria diferente? Talvez, ao acessar essa sabedoria silenciosa, não estejamos aprendendo algo novo, mas apenas nos lembrando de algo que nossa alma sempre soube. Se você consegue sentir o impacto que certos alimentos, lugares ou até mesmo pessoas provocam em seu estado interno, saiba que isso vai muito além da sensibilidade comum. Trata-se de uma percepção energética real que pode ser treinada, aprimorada e aplicada de forma prática no seu dia a dia. Isso não é apenas uma curiosidade espiritual ou uma moda passageira, é uma ferramenta poderosa que pode transformar sua maneira de viver e interagir com o mundo. A ciência, embora ainda engatinhando nesse campo, já começa a confirmar o que tradições antigas sempre souberam. Com tecnologias como os supercondutores e os dispositivos de interferência quântica, os famosos squids pesquisadores conseguiram detectar o biomagnetismo do corpo humano com precisão impressionante. Estudos recentes mapearam padrões energéticos que se alinham diretamente com nossos estados fisiológicos e psicológicos. Ou seja, seu corpo emite uma assinatura eletromagnética complexa que muda conforme seus pensamentos, emoções e saúde geral. E agora, com métodos não invasivos, cientistas conseguem medir essas dinâmicas cerebrais e energéticas com mais clareza do que nunca. Tudo isso confirma o que muitos intuitivos já relatavam há séculos. É possível perceber a energia, e ela é real. Agora, pense comigo. E se essa sensibilidade energética não fosse uma anomalia ou uma habilidade extra, mas sim uma parte natural da consciência humana? E se o que chamamos de percepção sutil fosse, na verdade, o modo original de funcionamento da mente humana, um modo que fomos treinados a ignorar com o tempo? Nossos ancestrais não apenas reconheciam esses sinais sutis, eles os utilizavam como bússolas para viver. Desenvolver a percepção energética, então, não é aprender algo novo, é lembrar, é restaurar uma camada esquecida da consciência humana. Quando unimos a sabedoria ancestral, como as práticas de meditação, visualização e respiração profunda, com os avanços da neurociência e da física quântica, surge uma ponte entre o invisível e o tangível. E essa ponte leva você direto ao reencontro com a sua verdadeira natureza.
O mais fascinante é que as práticas antigas de despertar a visão interior, como o uso da glândula pineal, por exemplo, coincidem de forma impressionante com o que hoje a ciência está validando. O campo eletromagnético humano não é apenas mensurável, ele é mutável. Ele responde à atenção, à intenção e à consciência. Isso muda tudo. Portanto, a pergunta não é mais, será que isso existe? Mas sim, você está disposto a despertar essa habilidade em você? Vai esperar a ciência mapear tudo nos mínimos detalhes ou vai começar sua própria jornada agora? Porque a expansão da consciência começa com um gesto simples. Observar aquilo que você sempre foi treinado para ignorar. Sentir o que está além da lógica. Ouvir o que não faz som. Perceber o que nasce de dentro no silêncio. E tudo isso passa pela pineal, essa pequena glândula escondida no centro do seu cérebro, mas com um potencial imenso para mudar sua percepção da realidade. Agora eu te convido a refletir. O que você poderia descobrir sobre si mesmo e sobre o universo se decidisse enxergar além do óbvio? Afinal, o mundo invisível é vasto, real e está esperando por você. Não com respostas prontas, mas com experiências vivas. O espectro eletromagnético vai muito além do que os olhos veem, e talvez sua consciência também. A única questão que resta é: você vai escolher despertar?